Bom, agora nós vamos conversar com o Luiz Cláudio Romanelli, que é deputado, líder do governo na Assembleia em Curitiba, deputado pelo PMDB, e ele é o líder do governo, né? Ontem aliás, todos esses dias nós estamos falando desse assunto e hoje vai ter uma reunião importante, inclusive, à tarde. Mas deixe-me cumprimentar o deputado antes. Bom dia, Romanelli, obrigada por nos atender. Tá chegando bem aí o nosso áudio, tudo? Bom dia, Olga. Prazer enorme falar contigo. O áudio teu tá ótimo aqui, né? Pena que não posso vê-la, mas o áudio tá muito bom. Aqui também tá muito bom. Bom, hoje nós sabemos que tem um encontro importante à tarde, decisões. Os professores já disseram, né, Romanelli, que não arredam pé das suas reivindicações. O que é que está em pauta hoje à tarde, inclusive com o Eduardo Seara, que já se manifestou. Tem uma entrevista dele no Jornal Tarobá daqui a pouquinho, primeira edição. O que está esquematizado, delineado, qual é a pauta de discussão para hoje à tarde? Bom, claro, por primeiro, receber a direção da APP Sindicato, que representa o conjunto de educadores do estado do Paraná. Nós tivemos, enfim, como você sabe, nas últimas 2 semanas, toda uma discussão sobre um conjunto de medidas. Sim. São 12 medidas de austeridade. O governo tem que fazer urgentemente uma adequação da sua receita à despesa. E, ao mesmo tempo, nós temos um problema bem sério, porque nessas mensagens que vieram para a Assembleia, se veiculou, enfim, de uma forma inapropriada, a retirada de direitos trabalhistas e benefícios dos professores e dos servidores públicos em geral. Mas por que isso, você diz, de uma forma inapropriada? Mas por que então, se não havia sido discutido, por que isso acabou sendo colocado e gerou tudo isso também? Porque, na verdade, há alguns secretários que foram incumbidos de trabalhar essa questão da crise financeira que o Estado vive, não só o Estado, o Brasil vive, e acabaram incluindo nesse conjunto de medidas, esses temas que são complexos. Aqui na Assembleia Legislativa, eu era o relator dessas medidas. Sim. E nós já havíamos, enfim, até no dia que houve aqui a invasão do plenário da Assembleia, pela manhã me reuni com a APP Sindicato e já havia dito a eles que nós havíamos retirado tudo que envolvia qualquer retirada de benefícios ou de direitos dos servidores em geral, inclusive, claro, os da área da educação. Isso tudo foi dito, mas, veja, na prática, houve uma ampla mobilização, porque também é uma grande confusão, que aquela notícia, que infelizmente acaba sendo propalada, que o governo quer pegar 8 bilhões de reais da Previdência Estadual. Então, veja, não é nada disso, obviamente. Mas isso que a gente não consegue entender. Você diz que não é nada disso, mas por que se falou isso, então? Que o governo queria, como diz o professor, colocar a mão em 8 bilhões que é da Previdência dos professores. Isso é uma mentira? Alguém inventou? Alguém jogou ao vento e se propagou? O projeto de lei, é claro, ele diz o seguinte, que os recursos eles serão utilizados exclusivamente para o pagamento das aposentadorias e pensões. O fato é o seguinte, que o projeto veiculava uma notícia que será extinto o Fundo de Previdência. Sim. E os recursos transferidos para o Fundo Financeiro. Isso pareceu, óbvio, porque são vários, é um sistema, na verdade, do Paraná Previdência. Isso, obviamente, pareceu que o governo ia gastar o dinheiro para pagar dívida, pagar fornecedores, enfim, para pagar outros compromissos. Na verdade, o que o governo queria é trabalhar com o superávit, e quer trabalhar com o superávit do fundo, para poder diminuir a insuficiência. Porque, Olga, eu vou te dar um número aqui, que talvez poucas pessoas saibam. O Paraná hoje tem um conjunto entre servidores aposentados e que estão na ativa de 290 mil pessoas entre servidores ativos e inativos. 290 mil?
290 mil pessoas. Isso custa, por mês, 1,440 bilhões de reais, fora os benefícios sociais, como o auxílio de transporte, e outro daí vai para 1,600 bilhões. Só de Previdência, o Paraná paga 500 milhões de reais, sendo 420 milhões de reais saem diretamente do Tesouro do Estado para poder pagar a conta da Previdência, porque nós temos um enorme passivo que o Estado paga. Então, o Paraná Previdência não paga quase nada em termos de aposentadorias, né? Até porque ele é um fundo novo, ele tem já um déficit atuarial, mas criou-se também, né, a impressão que o governo queria retirar os 8 bilhões e gastar o dinheiro, enfim. Agora, Romanelli, uma coisa que não se entende também é que, assim, aliás, um dia após a reeleição do governador, ele disse, aliás, eu vou ler aqui para eu não cometer engano, que o eleitor pode esperar o melhor está por vir com relação ao dinheiro. As contas estão em dia, está tudo muito bem. Isso foi um dia após a sua reeleição. Aí, no dia 12 de fevereiro agora, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, está na Folha de São Paulo, inclusive, disse que o governo está contando os centavos, que o orçamento estava totalmente desequilibrado. Então, faltou-se com a verdade, deputado, quando o governador diz que poderíamos, o morador do Paraná, né, poderia esperar o melhor do governo dele, que as contas estavam todas em dia, e aí já estoura uma greve deste tamanho. Hoje nós temos 11 categorias em greve. O que estava errado? Alguém se perdeu nas contas? Faltou-se com a verdade? O problema do dinheiro já vinha lá longe, mas aí como, enfim, estávamos em época de eleição, tudo foi maquiado? Não, veja só, primeiro não há como maquiar contabilidade pública, aí não há como maquiar, tudo é público, é transparente e obviamente, a opinião, né, que foi dada pelo governador foi baseada, obviamente, na informação dos seus secretários, ou seja, você não há de falar de um orçamento de 50 bilhões de reais, em que você tem, obviamente, você pode ter déficits. O que ocorre na prática é o seguinte: ninguém esperava que 2014 fosse ser um ano tão ruim. Aliás, o próprio governo federal agora anunciou, né, que nós deveremos ter, inclusive, né, recessão em 2014. Obviamente vamos ter em 2015, a gente já sabe disso. Há um corte enorme. Você veja, o próprio governo federal cortou 18 bilhões de reais de benefícios sociais, como o do seguro-desemprego e do abono salarial. A regra do seguro-desemprego está mudando radicalmente para o governo federal gastar menos. Como também aquele direito que o trabalhador tem, que ganha até 2 salários e ter um abono de um salário na data do seu aniversário, isso também vai ser reduzido, esse valor. Tem 18 bilhões para o governo federal. Se o governo federal, que emite dinheiro, toma uma medida dessa, você imagina a situação dos estados. Então, se você fizer hoje uma pesquisa em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, você vai ver que todos esses estados, estou falando dos vizinhos nossos e alguns outros grandes estados do país, passam por uma grave crise. Uma crise complexa que afeta a todos, né? Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de custos, né? Custo dessa máquina toda. Não podemos esquecer que em dezembro último, lá em Brasília, se votou um reajuste aí para legislativo, executivo, judiciário, e isso traz um custo elevadíssimo para as câmaras de vereadores, para as prefeituras, os governos estaduais, enfim. É isso, Romanelli, que nós aqui do lado de cá, pobres mortais, a gente não consegue entender. Porque na minha casa, se eu estiver com um orçamento curto, o dinheiro está curto, eu vou cortar coisas. É óbvio que eu vou cortar coisas, né? Agora, nós estamos em crise e nós temos aqui um reajuste altíssimo, né?
que vem lá de Brasília, é uma cadeia, vem e vai pegando até as câmaras de vereadores. É esta conta que não entra na cabeça da gente, Romanelli. Nós gostaríamos de entender, se estamos no arroxo, como é que vem um aumento fenomenal aí dos cofres públicos de novo? Eu sei que você não tem nada a ver com isso, porque vem lá de Brasília. Mas como é que a gente consegue entender isso? Aumento para deputado federal, para estadual, para vereador, para tudo. Como é que a gente entende isso se não tem dinheiro para pagar o professor? Tá, eu te explico, inclusive, por uma lógica que você vive no dia a dia seu e qualquer trabalhador vive. Eu não sei se o seu contrato de trabalho é um contrato de trabalho seletista, que você mantém com a Tarobá, ou se você tem um outro tipo de contrato de prestação de serviço. Mas o teu contrato, com certeza absoluta, tem algum tipo de indexador em relação a uma correção anual, no mínimo, da inflação. Obviamente, pela tua audiência, você vai ter outros prêmios, benefícios, enfim, todo aquilo que deve envolver o teu contrato. Mas no mínimo corrigido, e de todos os trabalhadores da Tarobá e de outras empresas, é corrigido no mínimo pela inflação, sendo que aqui no Paraná nós tivemos no mercado privado de trabalho um ganho real. E talvez das categorias que mais teve um reajuste, aumento, você soma todos os títulos aí, porque foi um esforço enorme. Por exemplo, os professores tiveram, quem é professor da rede, professor que é professor de carreira, se pegar o contra-cheque de dezembro de 2010 e dividi-lo pelo contra-cheque de dezembro de 2014, vai descobrir que teve, né, no valor nominal do salário, um reajuste de pelo menos 60%. Se você pegar o salário do ministro do STF, que foi o caso que desencadeou essa cadeia de reajuste, quanto que o ministro do STF teve de reajuste salarial nos últimos 4 anos? 0. Por quê? Porque esses poderes e essa estrutura, ela só é reajustada, e daí faz a correção da inflação, de 4 em 4 anos. Se fosse reajustado todo ano, não virava nem escândalo, seria normal, que é o que na minha avaliação deveria ser feito. Só que acontece, se reajuste 4 em 4 anos, daí claro, sempre dá um valor extremamente elevado. Eu vou te falar assim, os momentos não são os mais apropriados, mas o que acontece? Criou-se, por exemplo, o auxílio moradia para os juízes, promotores, não é? Mas por que criou o auxílio moradia? Criou por causa do salário, porque o salário dele ficou reduzido. A gente tem que reconhecer o seguinte: imagina uma pessoa que faz um curso de direito, faz um concurso público, ele se candidata, né, a exercer uma função que é importante, no caso a função judicante. Ele não pode exercer nenhuma outra atividade a não ser do magistério. Ele dedica a vida toda dele e daí ele vai tendo comprimido o salário dele. Então, nossa sociedade... Quero voltar, nosso tempo está acabando, eu quero voltar para cá, para a gente ir encerrando. É o seguinte, hoje à tarde, 14 horas vai ser essa reunião? 14 horas. Estou muito esperançoso que a gente possa estabelecer numa mesa de negociação a solução dessa greve, ao mesmo tempo assim, ter claro posicionamento, né, que possa mudar esse momento que nós estamos vendo. O Paraná vai enfrentar os próximos meses de muitas dificuldades. Que itens dessas propostas que vocês vão discutir hoje à tarde você poderia adiantar para a gente? Vai ser discutido tudo. Nós temos um problema na questão do porte das escolas, que é um problema que tem que ser tratado de forma objetiva, porque eu vi, obviamente, algumas escolas, você tem que fazer uma revisão dessa questão. Tem também a questão que envolve redistribuição de aulas, e assim, é um tema que é complexo, mas tem que ser enfrentado, tem que ser tratado, né? Há uma discussão sobre a categoria lá, que é um reajuste de 13%, por conta da questão do piso nacional do salário do professor, que reconheçamos nesse momento, penso eu que vai ser muito difícil o governo trabalhar com isso, mas essa data é em agosto. Então, veja, o segundo semestre poderá se ter um outro quadro melhor. Então, a gente tem que ter uma mesa de negociação. Acho que agora o momento, de fato, é de ter clareza. E ter clareza absoluta também. O governo tem que dizer com todas as letras para os professores: nós não vamos enviar para a Assembleia Legislativa nenhum projeto de lei que possa retirar seus direitos trabalhistas ou seus benefícios. Ponto. Bom, isso é fundamental.
Isso é o fundamental, os professores estão dizendo isso. Retira-se tudo isso, esse pacotaço, né? Retira-se tudo isso, aí a conversa vai ser em outro nível. Então acredita-se, você acredita, para a gente encerrar, Romanelli, você acredita que ordem, aliás, veio do Palácio? O governo vai retirar o projeto? Não, o governo já retirou os projetos. Sim, já retirou, mas há essa possibilidade da volta do projeto, do pacotaço. Não, mas veja só. Não, poderá voltar, mas é o seguinte, nós aqui, eu já comuniquei, eu sou líder do governo. Certo. Eu já comuniquei que aqui nós não, primeiro, eu não encaminharei aqui dentro do processo legislativo nenhum projeto que venha com pacotaço para a Assembleia. Terão todos eles que vir em projetos à parte. Além disso, nenhum projeto que não virá, mas se vier algum projeto que retira direito dos trabalhadores, seja da educação ou do Estado, de uma maneira geral, das universidades, aonde for, ele aqui não tramitará. A bancada de apoio ao governo não votará esse projeto aqui na Assembleia Legislativa. Okay. Nós temos que tratar a questão da Previdência, tratar da nota fiscal paranaense, nós temos que tratar a questão do CADIM estadual, nós temos que tratar a questão de aproveitar um instrumento para poder receber essa enorme dívida ativa que o Estado tem, não consegue fazer dinheiro, tem algumas modulações interessantes para fazer investimento. Então, assim, nós temos que tratar individualmente cada um dos itens que tem na proposta, e obviamente com isso nós vamos poder tentar mudar essa realidade, mas com muita clareza e transparência. Ok. A gente entende então que pacotaço na Assembleia vai encontrar um paredão liderado aí por ti. Obrigada, Romanelli. Isso. Boa sorte nessa discussão hoje à tarde que se encontra a saída. Ok, obrigado. Um bom dia e uma boa tarde para todos e todos. Obrigada, Romanelli. Obrigada. Bom, você viu a posição aí do deputado dizendo que não passa, né? Nada passa por ali. Tomara que esse paredão realmente funcione, né?